Muito bem, vamos à resolução da questão de número 6, da página de número 30 da apostila 1B do primeiro ano. Eu sou o professor Luciano, professor de matemática do Colégio Classe A. A questão de número 6 é uma questão da Escola Preparatória de Cadetes da Aeronáutica de Minas Gerais de 2016. Diz assim: uma das curvas radicais de uma montanha-russa será construída de modo que, quando observada, perceba-se a forma de uma parábola, como mostra a figura. Então a gente tem aqui, a montanha-russa que tem a forma de uma parábola, como está mostrando a figura aí. Tá? Então, uma parábola. Muito bem. Será possível alcançar a maior altura, 280 metros do solo, em dois pontos dessa curva distante 900 metros um do outro. E a descida atingirá o ponto mais baixo da curva a 30 metros do solo, como se vê na figura. Então, como ele está falando que tem o solo aí, eu vou colocar o solo como se fosse o eixo X, tá? Então o solo aqui vai ser o meu eixo X. A parábola está aqui e o meu eixo Y, eu vou traçar nessa parábola exatamente no eixo de simetria da parábola, tá? O meu eixo Y vai ser o eixo de simetria da parábola. Isso vai me ajudar bastante, por quê? Porque ele vai passar aqui no vértice da parábola. E esse vértice da parábola, o problema está me dizendo que ele está no ponto 0 do x e 30 do y. Por quê? Porque ele disse que o ponto mais baixo da curva ele está a 30 metros do solo. Tá? Então esse ponto aqui é o ponto onde o y é 30 e o x é 0. Ok? E aí eu tenho 900 metros de distância entre o ponto mais alto da curva. Então o que eu vou ter? Aqui no ponto mais alto da curva, que vai ser o ponto 280 do y, tá? Qual vai ser o meu x aqui nesse ponto? O meu x aqui nesse ponto vai ser exatamente a metade de 900. Tá? Então vou ter 450 para cá, o x é positivo, e aqui nesse ponto eu vou ter menos 450, o x é negativo. Ok? Bom, a pergunta que é feita é o seguinte, a questão, né? Pergunta assim: a distância horizontal entre o centro da roda dianteira do carrinho 1, então ele quer saber a distância entre essa roda e o centro da roda traseira do carrinho 3, a distância dessa roda, quando esse centro estiver a 70 metros do solo. Então eu vou ter aqui, vou colocar aqui esse ponto aqui, é o ponto onde está 70 metros do solo. Então ele vai ter o x dele aqui, ele vai ter o y dele aqui do outro lado. E a pergunta que a questão faz é justamente qual que é essa distância, né? Desse ponto a esse. Então, se eu encontrar esse ponto aqui, digamos que aqui eu encontro o ponto 100. Então, a distância é 100 mais 100, 200. Tá? Se eu encontrar o ponto 50, vai ser 50 mais 50. É isso que eu quero saber. Bom, pessoal, o que a gente observa aqui? Que nós temos o vértice da parábola. Se nós temos o vértice da parábola, nós temos o x do vértice e o y do vértice. Tá? X do vértice e y do vértice. O que me sugere aí? Ou eu uso essas expressões do x do vértice e y do vértice, né? X do vértice é menos b sobre 2a. O y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá? Ou eu também posso utilizar a forma canônica da equação de segundo grau, da função de segundo grau, né? Que é f de x igual a que multiplica x menos o x do vértice ao quadrado mais o y do vértice. Tá? Essa aqui é a forma canônica. A gente pode trabalhar com a forma geral, com a forma fatorada ou a forma canônica. Nesse caso, pessoal, a gente dá para perceber que como a gente tem o x do vértice e o y do vértice, que a gente pode utilizar a forma canônica, tá? Vamos aqui no gráfico da parábola. O que eu posso identificar no gráfico da parábola? O eixo y ele foi traçado propositalmente no eixo de simetria da parábola. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o b, o parâmetro b dessa parábola é 0. Por quê? Se o eixo y é traçado aqui, do lado direito, então a parábola vai cortar o eixo y na parte crescente, o b seria positivo. Se o eixo y é traçado aqui do lado esquerdo, então a parábola corta o eixo y na parte decrescente, o b seria negativo.
Como a parábola corta o eixo y exatamente no eixo de simetria, ou seja, no meio, né? Então o b é 0. Outra coisa que a gente também observa do gráfico é que o c é 30. O que é o c? O c é o valor que a função tem quando ela atinge o eixo y, e nesse caso é 30. Então já tem o valor do b, já tem o valor do c. Tá? Já tem o valor do b, já tem o valor do c. Para eu definir a função, algebricamente aqui, eu preciso só do a. Tá bom? Então não está muito difícil. O que eu vou fazer? Ó? Eu tenho que esse f de x é o meu y, tá? O a eu não tenho. O meu x é um x genérico, menos o x do vértice. O x do vértice é 0, ó. X do vértice é 0. Elevado ao quadrado, estou usando a forma canônica, tá? Mais o y do vértice. Quanto é que vale o y do vértice? O y do vértice vale 30. Então, eu já consigo definir a função aqui, só está faltando o parâmetro a. Ó. A x menos 0 é x ao quadrado, x ao quadrado. Ax ao quadrado mais 30. Então, a função já está praticamente definida. O que está faltando aqui? Só está faltando o valor do parâmetro a. Então, para definir o parâmetro a, eu posso utilizar um desses pontos. Aqui eu tenho 3 pontos bem definidos, tá? Aqui eu tenho 3 pontos. Eu vou explicitá-los aqui. Então, eu tenho esse ponto aqui, ó, que o x dele é 450 e o y dele é 280. Tá bom? Esse aqui é o vértice, eu já coloquei aqui, 0,30. E esse outro ponto aqui, onde o x é menos 450 e o y também é 280. Tá? Está a mesma distância do eixo de simetria. Então, eles têm o mesmo valor para o y. Poderia escolher qualquer um dos dois, eu posso escolher qualquer um dos dois, eu vou escolher esse aqui da direita, tá bom? Então, 450 é o x, 280 é o y. Então, vou colocar aqui no lugar do y 280 e no lugar do x eu vou colocar 450. E aí, com isso, eu encontro o parâmetro a. Tá? Então, vamos lá. Esse 30 que está positivo vem para o lado esquerdo negativo, então vai ficar 280 menos 30. 280 menos 30 vai dar 250, tá? 280 menos 30 vai dar 250, porque o y, esse 30 veio menos 30. E eu tenho 450 vezes 2. 450 vezes 2 não, 450 ao quadrado, tá? Que é 450 vezes 450. Então, o que eu faço? Eu faço aqui, ó, 45 vezes 45. Então, lá na hora da prova, não tem calculadora, eu vou ter que fazer essa continha. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 4, 20. 20 mais 2, 22. Pula uma casa. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 4, 16, mais 2, 18. Somo agora as duas parcelas. 5, 2 mais 0, 2. 2 e 8, 10, vai 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui deu 2025, só que eu multipliquei só o 45, é 450. Então, eu tenho 2025 com 2 zeros, vai dar 202.500 vezes A. 202.500 vezes A. Esse 30 já passei para cá, né? Já deu desconto. Agora, eu vou encontrar o valor do A aqui, ó. Preste atenção. Se eu dividir toda a equação por 10, ó, por 10, vai dar 250 por 10 vai dar 25, né? Então, eu vou ficar com 25 aqui, e esse número que está multiplicando o A, vou passar para o outro lado, dividindo 25, então vai ficar 202,50, tá? Então, 20.250 aqui embaixo, dividindo 25. Bom, nós podemos fazer a simplificação desse número, tá? Nós vamos simplificar aqui, por exemplo, vamos simplificar por 5, que é o mais fácil, né? Simplificar por 5. Então, o A vai ser 25 por 5 dá 5. Tá? Aqui eu vou fazer a divisão de 20.250 por 5. Então, 20 por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Baixa o 2. 2 dividido por 5 dá 0. 0 vezes 5, 0. Para 2, 2. Baixa o 5. 25 por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Para 25, 0. E 0 dividido por 5
0 dividido por 5 dá 0. Agora eu vou simplificar mais uma vez. Para eu poder, ainda é divisível por 5. Então eu vou poder simplificar aqui por 5. Então A vai ser 5 dividido por 5 é 1. E aqui eu vou fazer, 40 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Para 40 nada, baixa o 5. 5 por 5 dá 1. 1 vezes 5, 5. Para 5 nada. E baixa o 0. 0 por 5 dá 0. Então o A é igual a 1 sobre 810. A função ela já está bem definida, pessoal. Ó, a função é essa daqui, ó, f de x, que é o y, igual ao A, que é 1 sobre 810, tá? X ao quadrado. O B é 0 e o C é 30. Então a função é essa daí, tá? O que é que eu quero? Eu quero o valor do x quando o y for 70. Que é essa situação aqui. Eu quero saber quanto que é esse x aqui, ó. Quando o x for 70, tá? Quero esse x. Então o que eu vou fazer? Eu vou substituir aqui no lugar do y, vou colocar 70 e vou encontrar o x. Então eu tenho 1 vezes x ao quadrado, sobre 810 mais 30. Eu vou resolver isso aqui. Esse 30 vai para o primeiro membro negativo, vai ficar 70 menos 30. 70 menos 30, 40. 40 igual a x ao quadrado sobre 810. Esse 810, ele está dividindo. Ele passa para cá, multiplicando. Então vai ficar 810 vezes 40 igual a x ao quadrado. Então x ao quadrado ele é isso aí, ele é 810 vezes o 40. O que eu vou fazer? Ó, 810 é a mesma coisa que 81 vezes 10, tá? E 40 é a mesma coisa que se fosse 10 vezes 4. Então, na realidade, x ao quadrado, ao invés de escrevê-lo como 810 vezes 40, eu vou escrever como 81 vezes 10 vezes 10, 100 vezes 4. E aí, esse quadrado vai para o segundo membro na forma de raiz. Então, eu tenho mais ou menos a raiz de 81, raiz de 100 e raiz de 4. Então, x igual a mais ou menos... Quanto que é a raiz de 81? 9. Raiz de 100, 10. Raiz de 4, 2. Então, x igual a mais ou menos... Vamos fazer essa continha. 9 vezes 10 dá 90. 90 vezes 2, 180. Pronto. Então, já sei que o x é 180 ou menos 180. São esses dois valores aqui, ó. 180 está aqui do lado direito e menos 180 está aqui do lado esquerdo. Qual que é a distância entre esse menos 180 e o 180? A distância vai ser 180 mais 180, né? Então, a distância horizontal entre o centro da roda dianteira do carrinho e o centro da roda traseira do carrinho 3, quando esse centro estiver a 70 metros do solo, a distância igual a 180 mais 180. A distância é 360 metros. Ok? Então, nós utilizamos aqui nessa questão a forma canônica da função quadrática, tá? Por quê? Porque nós tínhamos o x do vértice e o y do vértice. Um abraço, fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.